Bom dia, pessoas maravilhindas. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja que hora for que você apertar o play desse canal, que o Senhor possa estar aliás, que você esteja bem na presença do Senhor. Amém? Porque verdadeiramente, né, gente, sem o Senhor nós não somos nada, né? Nós precisamos, nós dependemos exclusivamente de Deus. Gente, tá um calor. Tem um sol para cada um. Louvado seja o nome do Senhor, né? Minha avó dizia assim: tá sentindo calor? Sinal que você tá vivo, né? Então, glória a Deus por esse calor imenso, né? Mais uma vez eu venho prestar. Tô falando mais uma vez porque eu gravo em outras plataformas, né? Solidariedade para as pessoas, né? Que no Brasil que sofreram tanto com as chuvas, né? Aquelas que perderam tudo, e pelo mundo, né? Pela guerra da Rússia, pelo terremoto na Síria. Então, como você sabe, eu gosto de falar a respeito da palavra de Deus. Nós temos visto os sinais do Senhor nos céus e na terra. E às vezes, para muitas pessoas, é chato ficar ouvindo isso, né? Hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas em ouvir a verdade, né? Em ouvir a verdade da palavra. Chega até da briga, né? Quando se ouve a verdade da palavra. Mas aqui, para você que já me segue há um bom tempo, né? E por incrível que pareça, o YouTube está desinscrevendo pessoas no meu canal todos os dias, né? Deve ser porque eu gravo esporadicamente, eu não tenho aquela, sabe, de gravar. Eu gosto, sabe, gente, de sentar aqui para falar algo que vai de encontro ao seu coração, né? Não sou uma expert na palavra do Senhor, mas tenho muito temor de Deus e amo você. Isso aí você pode ter certeza. Todas vocês que me mandaram uma mensagem aqui, uma mensagem no WhatsApp e também no Instagram, né? Helena, você sumiu. Eu tô aqui forte e firme, graças a Deus. Todos os sintomas, e nesse calor que tem feito, eu percebi que todos os calorões da menopausa, né? Helena, mas você já tem 63 anos. Mas acontece que eu sofri, gente. O ano passado eu sofri com os tais calorões. Hoje eu tô livre dele, né? Então, eu louvo muito a Deus por isso. Eu agradeço ao Senhor por ter me livrado daqueles calorões, porque o calorão da menopausa não se compara com o calor que está fazendo do sol. É uma coisa absurda. Também não vim falar de calorão para você, não. Eu vim dizer para você que nós estamos sendo bombardeados, isso aqui tudo é suor, ó, bombardeados com todo tipo de falácia, de achismo, né? De todos os lados, né? Eu tava conversando com o Senhor, eu falei assim: Deus, é tantas mentiras, são tantas palavras desencontradas, e infelizmente tem pessoas que acreditam, sabe? Um dia também eu fui assim, e eu acreditava que tudo que estava escrevendo era verdade. Por quê? Porque eu costumo dizer que quem é de verdade, sabe? Como ele tem uma verdade dentro dele, como ele não vive de falar mentira, então quando ele ouve no início, né, das redes sociais, quando ele ouve uma mentira, acredita nela. E a gente tem visto que as pessoas têm mentido cada vez mais, as pessoas têm enganado cada vez mais, e eu vou compartilhar com vocês algo que eu achei até interessante. Eu ri, sabe? Eu achei engraçado, eu sacudi a cabeça, eu olhei com desdém, né? Uma reportagem que passou no Domingo Espetacular, só que eu não vi no Domingo Espetacular, eu vi parte deles no YouTube, tá aí para todo mundo, para quem quiser ver. Uma senhora de 52 anos, né? 52 anos, ou 56 se não me engano, que caiu na lábia, gente, caiu na lábia de uma pessoa fake e namorou essa pessoa fake 4 anos da vida dela. 4 anos. Aí teve um tal de vestido de noiva que veio importado dos Estados Unidos e ela tava
sabe, e os repórteres ali falando para ela que aquilo era um golpe, mas ela não acreditando que aquilo era um golpe, né? Ela acreditava, mas desacreditando. E por incrível que pareça, sabe, nós vemos hoje em dia as pessoas procurando amor em redes sociais. Gente, isso é muito perigoso, né? No final das contas, a dona, o camarada conseguiu arrancar da dona 300 mil reais, né? Que se for para olhar muito bem nos golpes que a gente vê todo dia, até que para 4 anos de namoro virtual, o camarada até pegou pouco dela, sabe? Mas ela perdeu muitas coisas, ela teve que sair da cidade dela por conta disso, né? E o tal vestido de noiva, ela teve que vender ele para quitar algumas dívidas. Só sei que ele fez uma ruína na vida dela, né? E você vai olhar para uma pessoa de 50 e tantos anos, é uma pessoa madura, né? Que amor é esse? Que amor é esse que as pessoas procuram no outro, sabe? Que amor é esse? E não se lembra de lembrar, né? Não se lembra de buscar um amor que foi liberado a mim e a você lá naquela cruz do Calvário, né? E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Sabe, gente, eu tenho Facebook. E junto com o Facebook eu tenho Messenger. Eu não tenho grupos, sabe? Eu não faço parte de grupos, porque eu acho, além de ser cansativo, além de ser, sabe, não bate, eu não dou para participar de grupos, de Messenger, disso, né? E também sou muito leiga nisso, muito leiga. Então, as pessoas, eu não entendo muito bem disso, mas as pessoas que você aceita solicitação, elas têm acesso ao seu Messenger e fica te mandando, né? É claro que as meninas, mulheres, sem problema nenhum. Mas teve um dia que o camarada tá ligando, tá, e apareceu lá, chamada de vivo, ao vivo, aceita, um troço mais ou menos assim. Não aceitei não, era homem, eu nunca tinha visto. Eu não sou de ficar conversando com homem assim. Aí ele começou a mandar mensagem. Eu gostaria de ver você. Pois vai ver sua mãe. Vai ver sua mãe, foi a única coisa. E excluir, sabe? E muitas mulheres hoje caem nessa pataquada, sabe? De redes sociais. Mulheres assim, todas descompensadas. E o camarada joga lá, você é linda. Aquela pessoa tá carente, sabe? Não tem ouvido um elogio do seu filho, não tem ouvido muitas vezes do seu esposo. Acredita que aquele você é linda, sabe? Que o camarada viu nela alguma coisa que ninguém mais viu, né? Então a carência de uma mulher pode muitas vezes levar ela pro cemitério, né? Quantas mulheres assassinadas? Quantas mulheres que teve um encontro desse e morreram? Ah, mas eu conheço fulana que conheceu o ciclano pela internet e são felizes, muito felizes. Gente, isso é raro. Isso é uma coisa muito rara, sabe? Uns 2% do brasileiro pode ter dado certo. Mas a maioria que a gente vê nos telejornais é furada, é assassinato. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? E eu queria dizer que essas pessoas são pessoas que estão precisando, tem um vazio dentro do coração e está precisando, procurando preencher esse vazio com palavras, né? Que qualquer um atrás disso aqui pode falar para ela. Dizer, você é linda, você é inteligente. Ah, camarada, nunca ouviu isso. Entendeu? Ela tá carente dessas palavras e cai na lábia de um espertalhão ou de uma espertalhona, né? Porque não é só mulher que cai nisso, tem homem também. Mas, no que nós estamos vivendo hoje, né?
Todo mundo sabe, né, que eu sou uma pessoa que eu tenho valores, eu creio muito, sabe, nas coisas que a Bíblia diz. Eu sou totalmente adepta à palavra de Deus, né? Eu acredito em milagres, eu acredito em curas, eu acredito em libertação, eu acredito, sabe, que aonde a medicina não chega, Deus chega e faz um milagre. Isso aconteceu na minha vida 2 vezes, quando a minha filha morreu no meu ventre e quando eu tive câncer, né? De dor, que nosso Deus. Então eu acredito no sobrenatural. Eu acredito no poder do milagre. Eu acredito que não importa qual a situação que você esteja enfrentando, Deus entra com providência, né? Essa minha casa, ela não está acabada, falta muita coisa para acabar. E eu creio que Jesus volta, a gente não terminou essa casa, né? Mas essa casa, ela foi erigida, né? Ela foi construída debaixo de muita oração. Muita oração. Eu morria de medo de ter que ficar refém de aluguel, sabe? A minha mãe, ela inculcou em nós mulheres, porque em casa são 5 mulheres e 2 homens, mas os 2 homens caçula, né? Eram os caçulas. Então ela inculcou na nossa cabeça que era necessário ter uma casa para chamar de sua. Nada contra você que gosta de viver de aluguel, gente. Nada contra. Tô falando de mim. E eu sei que, como eu, tem muitas pessoas, né? Então, eu vi com 6 anos de idade a minha mãe ir trabalhar, né? No estado, né? Ela trabalhou, aposentada do estado. E construir com a força do braço dela uma casa novinha pra gente morar. Naquela época meu pai bebia demais, então, e naquela época, sabe, o Estado demorava muitos pagamentos, demorava 6 meses para um funcionário público receber, mas quando recebia vinha tudo junto. Então a minha mãe construiu naquela época uma linda casa. A casa da minha mãe na época era a mais bonita que tinha na rua, sabe? E eu vi a minha mãe trabalhando com garra. Depois todo mundo sabe meu testemunho, meu pai voltou para casa, a gente foi acabar de construir, eu cresci, fui trabalhar, a gente foi construindo, depois foi meu pai e a outra minha irmã construiu e tem uma linda casa hoje, né? Uma linda casa hoje, lá embaixo. Então, sabe, e aqui, quando a gente começou a orar, pedir ao Senhor que nos desse uma casa, que nos desse, eu orava com todo o meu ser, com toda, sabe, a minha vontade de ter uma casa, ter um lar para chamar de meu. E o Senhor me deu isso aqui. Deus me deu isso aqui. No momento mais difícil que o Brasil estava atravessando, sabe? Portanto, eu venho dizer para você, momentos difíceis que a gente está passando, que o país está passando, não é motivo de você enterrar seus sonhos, porque isso aqui foi construído no meio de uma recessão terrível, né? E o meu esposo construindo sozinho, não tinha como alguém ajudar ele, não tinha dinheiro para pagar, né? E hoje eu tô dentro da minha casa. Veja bem, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo, sabe, aquela viúva que o profeta Elias foi até ela e pediu para ela: faz um bolo para mim, faz um bolo para mim, sabe, me dá algo para comer. E ela disse: meu Senhor, eu não tenho nada a não ser um pouco de farinha e azeite. Eu vou comer com os meus filhos e depois morreremos, porque ali em Serepta tinha uma seca terrível, sabe, assolando aquela região. Mas o profeta olhou para aquela mulher e falou: faz esse bolo para mim. Estou usando as minhas palavras, sabe? E ela fez e deu para ele. Eu tenho certeza que ela não deu com pesar,
né? Porque eu vejo muitas propagandas de pessoas aqui no país, as pessoas se fingindo que esqueceu o dinheiro, que não tem dinheiro, que foi roubado, e pede pessoas simples se pode ajudá-los, e elas ajudam e depois a pessoa recompensa ela. Eu gosto muito desse quadro, desse vídeo, desses vídeos, sabe? Então, as pessoas são boas. Gente, o ser humano, ele é bom, sabe? O ser humano, ele é maravilhoso. Ele só se torna uma pessoa ruim quando ele foge da palavra do Senhor, quando ele foge, sabe, daquilo, dos princípios básicos, né, para se ter uma vida regrada no Senhor. E ela fez e nunca mais faltou farinha na panela, nem azeite na botija, entendeu? Talvez você está passando por um tipo de situação ruim, porque você ainda não foi sentar num tete a tete com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente só pensa uma coisa: ninguém sofre como eu, ninguém chora como eu choro, ninguém entende a minha dor. E outra coisa, o Senhor te permite ficar sozinho, sozinho. No meio de uma adversidade, muitas vezes nós encontramos sozinho. Nós temos pessoas para apontar o dedo. Não é assim? É assim. É assim, desse jeito. Nós temos pessoas que apontam o dedo, né? Pessoas que falam assim, tá colhendo, né? Eu vivi numa época que tudo era colheita. Então, tudo que acontecia com uma pessoa que se dizia do Senhor era colheita. Você está colhendo, né? Então, nossa Deus, o calor tá bravo. Então, sabe, você tem que desintoxicar a sua mente, sabe? Falar com o Senhor, passa o teu sangue na minha mente e toda palavra ruim eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Sabe como eu combato e eu combatia, sabe, a falta de dinheiro para construir essa casa? Ou para comprar os materiais caríssimos dos meninos para ir para a escola? Ou para pagar o talão de luz e de água que estava atrasado? Colocando eles na palma da minha mão. Falando para o Senhor a situação que eu estava passando. Que o meu marido estava desempregado. E que a gente precisava que ele suprisse a necessidade, as nossas necessidades, sabe? E eu posso dizer para você, de todo o meu coração, o Senhor não me deixou à deriva, assim como Ele não deixa você à deriva, né? Lembra que no início do ano, no ano passado, né? Eu falei para vocês que eu estive muito mal. E eu estava lembrando disso, né? Como eu fico muito sozinho, meu filho tá de férias, mas ele desceu lá para a igreja. E eu fico muito sozinho, então eu tenho muito tempo para encher minha mente de pensamentos bons ou de pensamentos ruins, né? Então eu procuro pensar nas coisas que são lá do alto, né? Que vem do Pai das Luzes, né? E eu estava aqui pensando com o Senhor, falando com o Senhor. Gente, sabe quando a gente conseguiu o nosso carro novo, né? Que agora não é novo mais, né? Sabe o que eu fazia? A minha vizinha, o marido dela tinha um carro novo para a época, né? Ele tinha um carro. Então a gente passava na campanha, porque tem muitas pessoas que falam muita abobrinha de campanha. Gente, campanha é uma coisa maravilhosa. Você pode fazer uma campanha, você mesmo ir na sua casa. Eu vou levantar tal hora e vou orar 7 dias em propósito disso. Não precisa você começar com muito não. Dá resultado, gente, deu resultado para mim, sabe? E ele passava na fila e nós, obreiros, passava por último. Eu ia lá, pegava a chave do carro deles emprestado e passava no corredor de oração. Em todos os cultos. Em todos os cultos, sabe? E a gente conseguiu comprar o nosso carro, sabe? Então, todas as coisas, sabe?
Pedi e dar-se-vos-á. É assim que diz a palavra de Deus. O que você precisa? Saúde. Seja ela em que área for da sua vida, Jesus tem saúde para nos dar. Em Isaías 53 está escrito que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. Fala daqui, ó, sabe, da mente. Estava sobre ele, por suas pisaduras nós somos sarados. Não é alguns são sarados, é todos são sarados, entendeu? Se crermos. Então veja bem, quando eu estive muito doente, que me mandaram pro psiquiatra, me mandaram pro psicólogo, me mandaram, sabe? E numa dessas sessões de terapia, eu lembro que eu sentava e falava, e a doutora sentada, eu sentada numa cadeira confortável, ela lá sentada. Gente, eu já disse isso aqui. Eu olhei para ela. Sabe quando você olha o olhar vazio de uma pessoa? Sabe? Eu olhei para ela e falei assim, você não tá entendendo nada, né? Você tá mais precisada do que eu. Já abri a boca e desabafar. Sabe, naquele momento ali, eu lembro que ela deu aquele, sabe? Ela deu aquele, parecendo que deu um choque nela, ela colocou assim, não, dona Helena, sabe? Sabe, gente, eu nunca mais voltei. Eu não tô falando com isso pra você parar com a terapia, nem isso não. Mas o dia que você entender que só você pode resolver os medos que você tem, os traumas que você tem, e que esses medos e que esses traumas é sim um dispositivo real para o inimigo bombardear a sua mente, você se liberta. Você se liberta. Você não vai chorar mais à toa, sem parar, chorando, porque o depressivo tem isso. O depressivo, ele acorda com uma angústia que ele não sabe de quê, com um luto que ele não sabe de quem, sabe? E se tranca e quer ficar caladinho e só chorando. Já passei por isso, sabe? Mesmo sabendo que a alegria do Senhor era minha força. Mas eu só falava daqui pra cá, ó. Não era de dentro do coração. Você precisa de tomar posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para você e para mim, sabe? Ele conquistou coisas grandes, ele conquistou a nossa independência espiritual e natural do nosso corpo. É você que dá ordem para o seu corpo, sabe? É você que declara. Gente, eu tenho um vizinho aqui, meu vizinho, eu ganhei ele para Jesus. Naquela época a gente era muito novinho, eu tava com 22 anos, eu e a Clarice com 17, 18 anos, e a gente entrava dentro dos bares, e eu lembro que com 20, às vezes as pessoas falam assim, a Helena é muito dura. Gente, eu sou assim, eu sou dessa forma, sabe? Eu entrava lá, eu brigava com o homem do bar, que naquela época chamava boteco, falava, você é muito sem consciência, dá bebida pra ele. Ele não pode beber. E a gente pegava ele bêbado e levava pra igreja. Gente, ele falava o culto inteiro. O pastor falava A e falava B. Falava, não existe nada disso não, mas eu perseverei. Hoje ele é uma pessoa cristã. Ele teve um problema de saúde muito grave. A esposa dele faleceu, então ele teve um problema de saúde muito grave, mas muito grave. Ele ficou internado entre a vida e a morte no CTI. Né? E ele é mais velho do que eu, ele deve estar beirando 70 anos. Mas é negro, sabe esses negro, baixo, forte. Gente, meu neto estava aqui semana passada, eu estava sentada ali fora com meu neto, e ele vinha do trabalho, eu fui conversar com ele, e ele falou, e ele é obreiro na igreja, né? Aí ele estava me contando, gente, ele é aposentado, mas arrumou um trabalho para trabalhar. E trabalha. Chega à noite, ele vai para a escola. Sabe? Ele vai estudar. Aí eu pensei assim, eu falei com ele assim, nossa, Carlos, realmente, você é um guerreiro. Sabe? Ele não para pensar, eu tenho 70 anos, eu sou aposentado. Não. E ele ainda me disse mais, Helena, a gente vai a pé daqui para lá.
do meu bairro no Jardim Marim, gente, a pé deve dar umas 2 horas. Sabe? E eu fico imaginando, sabe, quando a Bíblia fala, restaura as minhas forças como a de um boi selvagem. Gente, eu tô rumo aos 70 anos, eu não me sinto assim. Eu pinto casa, eu mudo móveis, eu quebro, eu levanto, eu faço. Você entendeu? Porque a força de um boi selvagem está dentro de mim, está dentro de você. Então, olha aqui. Enquanto você estiver se sentindo uma coitadinha, ninguém me ama, ninguém me quer, você vai atrair só coisas ruins. Porque pra gente ser amada, a gente tem que se amar primeiro, sabia disso? Você tem que olhar pra você, se colocar de frente do espelho, eu amo tudo em mim. Tudo em mim. E você dizer assim, eu amo tudo em mim. Não é que eu tô falando que eu amo tudo em mim. Mas você olhar no espelho e dizer, eu amo tudo em mim. Sabe, eu amo as rugas, porque é sinal de que o tempo passou, deixou marcas boas e marcas ruins. Eu amo tudo, 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 tudo. Sabe? E eu vivo cada segundo como se fosse o último, porque Jesus, ó, no estalar de dedo pode voltar, né? Tem pessoas que perderam tudo, eu vi muitas reportagens dizendo assim, ó, mas nós estamos felizes porque a vida, nos sobrou a vida, né? Todas as recordações foram embora, todos, documentos, fotos, vídeos, tudo foi embora. A casa de uma vida foi embora, mas a pessoa ainda tem a perspectiva de começar de novo. E muitas vezes nós temos toda a perspectiva de começar de novo no Senhor, e estamos tão desanimados, tão desamparados, tão murchos, queixando de uma coisa, queixando de outra. Olha, se te mostrares fraco no dia da peleja, a sua força será pequena. Entendeu? Então, isso é bíblico. Põe isso na sua cabeça. Fala com Deus. Restaura em mim, Senhor, sabe? Porque muitas vezes as forças nos falham mesmo, né? A força muitas vezes nos falha. Mas quando nós pedimos essa força do Senhor, Ele vem com tudo, gente. Ele vem com a sua maravilhosa graça, sabe? Nos alcança e nos toma e nos leva, sabe? Para romper em fé. E é assim que acontece. Rompendo em fé, sabe? Cada dia o Senhor dá para você e para mim um motivo de romper em fé. No nome do Senhor Jesus, não desista do seu esposo. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Não desista dos seus sonhos e principalmente não desista de você. Põe isso na sua cabeça. Eu não vou desistir de mim. Sabe, é isso. Sabe, quando o Senhor voltar, Ele vai me encontrar lutando para me tornar cada vez mais santa diante dEle. Um beijão de A a Z, Deus abençoe você. E até o próximo encontro, que eu não sei que dia será. De novo, ok? Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o burrildo que vai impedir, né? Tem ninguém que pode impedir, a não ser você mesmo. Beijão.